O tema da mensagem de hoje é: nem tudo está perdido. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: nem tudo está perdido. Tem coisas que nós achamos que é a nossa morte, que chegou ao final de tudo, mas quando nós suplicamos ao nosso Deus, Ele nos traz a resposta. Amém? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 38, versículo 1. Assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te que de modo tenho andado diante de ti em verdade e com coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor, queremos ouvir a tua voz, a saber que por muitas vezes nós ficamos como que perdidos, Senhor, angustiados, tristes, mas entendendo que nada acontece se não for a tua vontade. Eu quero entender nesta noite, Pai, juntamente com a tua igreja, qual é a tua perfeita vontade para os nossos dias e para as nossas vidas. De uma coisa temos certeza, que quando nós clamamos a ti, o Senhor não está com os ouvidos tapados, não está com os olhos vendados, suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, nos ouvir e falar ao nosso coração. Te louvamos e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Pode sentar. A palavra de Deus fala de um rei chamado Ezequias. Ele era servo de Deus, rei na cidade de Judá. Um dia ele recebe uma notícia, e a notícia era que ele estava com uma enfermidade mortal. Hoje talvez a gente, ao ouvir uma notícia de enfermidade mortal, imaginamos nos dias de hoje que poderia ser um câncer, né? Ou uma doença desse tipo. Imagine você, amado, que este rei, ele recebe a notícia, não foi de nenhum médico, de alguém que estudou para isso, que fez um exame, chegou a um determinado diagnóstico, mas ele recebe a notícia de um profeta, um dos homens mais respeitados na cidade, que era o profeta Isaías. E a Bíblia diz assim, que o próprio Senhor mandou o profeta dizer que ele morreria, sabe? Entretanto, este homem, ele conseguiu mudar a sua própria história. Ezequias, por mais que ele sabia que aquela palavra vinha de um profeta respeitado, um homem idôneo como Isaías. Isaías foi um profeta de todos os profetas, um dos únicos que falou sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento do Messias. Por isso que Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ele fala o tempo inteiro nas suas cartas sobre o Messias, sobre Jesus. É ele que fala que o anjo iria conhecer, iria passar pela virgem, iria falar com a virgem, o Espírito Santo concederia a graça e viria o Filho de Deus, chamado Filho, mas era o próprio Deus encarnado. Este mesmo profeta, ele vai até o rei, ele sobe os palácios do rei, o rei já estava doente, e ele diz assim: olha, o Senhor manda te dizer, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Olha que notícia. A pessoa já está debilitada, já está enfraquecida, já está com dores, e de repente vem alguém que realmente tem essa autoridade, né? É como se fosse um médico renomeado nos dias de hoje dissesse para você: olha, segundo aquilo que eu estou vendo nos seus exames, realmente conte os dias para você morrer, porque não tem mais jeito.
profeta tinha essa autoridade. Mas uma coisa que o Senhor tem para nos dizer é que nem tudo está perdido. Por que nem tudo está perdido? Porque quando nós clamamos a Deus por uma situação, Ele tem o poder de reverter toda a maldição em bênção. Ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que este homem ele conseguiu mudar a sua própria história, convencendo a Deus a fazer outra coisa. Deus manda um recado para ele, diz assim: põe em ordem a tua casa, porque hoje é chegado o tempo da tua morte. Eu vou mudar a sua história. O que eu tinha que fazer com você neste reino, eu já fiz. E ele então convence a Deus pela oração de Deus mudar a história. Isso é muito forte. Nós podemos, através da nossa oração, mudar a nossa história. Vamos aprender aqui como vencer alguns desafios e conquistar as causas perdidas, as coisas que aparentemente não tem jeito, como fez Ezequias. Primeiro, Ezequias ele creu que a oração poderia mudar as coisas. Tem gente que diz assim: olha, vou nem orar porque não tem mais jeito, é melhor se conformar, é melhor deixar do jeito que está. Ezequias ele ouve a palavra do profeta Isaías, mas ele diz assim: eu vou orar e eu sei que Deus vai me escutar, porque eu não sou qualquer um, eu sou filho, e como filho eu sei que Deus vai me ouvir. Isaías 38:02 diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Essa expressão, virar o rosto para a parede, isso nos coloca, amado, na condição de dizer: olha, eu estou de costa para todas as outras coisas e estou olhando para o nada, eu estou olhando para o além, eu estou olhando para algo que ninguém enxerga, que ninguém vê. Eu vou olhar para o meu Senhor. Ele poderia naquela hora chorar, dizer: ô profeta, põe a mão aqui na minha cabeça, ora por mim, eu sei que a sua oração, Deus pode mudar a história. Sabe, a oração que muda a história não é a oração de profeta, é a sua oração. Glória a Deus. Deus não quer ouvir, sabe, exceto o teu pastor que intercede por você. Deus não quer ouvir a oração de ninguém, Ele quer ouvir a tua oração. Você se humilhando, você adorando, você clamando e você mudando a história. É muito fácil, amado. A gente pedir para o A, para o B, para o C, para o D, para o F. Nossa, tem um pastor ali que é uma bênção, meu irmãozinho que é uma bênção. Deus não vai ouvir determinadas orações. Sabe por quê? Primeiro, que aquela vida não corresponde à sua. Ela não é autoridade sobre você, ela não é tua cobertura espiritual. Segundo, Deus ele quer ouvir a tua voz. Ele poderia dizer: olha, ora por mim, Isaías. Mas não, ele vira o rosto para a parede e começa a orar. Ezequias naquele momento ele estava deixando bem claro que ele não esperava nada dos homens, mas ele esperava no Senhor. O nosso maior defeito é que nós esperamos reconhecimentos humanos. Nós esperamos que as pessoas venham reconhecer aquilo que nós fizemos, ou por livre e espontânea vontade, ou por obrigação nossa. Nós queremos reconhecimento. Virar para a parede, amado, significa buscar não dos homens, mas confiar em Deus. Eu não posso confiar em homens, eu não posso confiar em mim mesmo. Se Deus disse: olha, acabou, chegou, é o fim, coloca a tua casa em ordem, porque hoje eu vou te levar, é motivo de você colocar suas barbas de molho. Aí é o momento de você dobrar o teu joelho e falar com Ele, porque pelo teu clamor, pela tua, sabe, humildade, Deus pode mudar a sua história. Às vezes, amado, é isso que falta para a gente conquistar um milagre. Mesmo tendo recebido uma palavra de Deus, Ezequias ele creu que poderia, com a sua atitude, convencer o Senhor a mudar a história a seu respeito. Imagine a fé deste homem. Deus vai e fala com o profeta Isaías, e Deus determinou. Deus não é homem que volta atrás. Deus determinou, vai dizer para ele que se ele não se consertar, ele vai morrer. Foi isso que está escrito? Não, vai dizer a ele: coloca a sua casa em ordem, porque a sua morte já chegou. Estava determinado.
Mas a fé desse homem disse assim: Deus, eu sei que eu sou alguém que faz a diferença no mundo espiritual. Eu tenho as minhas indiferenças, eu tenho as minhas fraquezas, mas eu sou filho, e como filho eu tenho o direito de clamar, eu tenho o direito de pedir, eu tenho o direito de falar contigo, e eu sei que o Senhor vai me ouvir. Imagina, ele acreditava que Deus iria mudar a sua opinião. Nós precisamos crer, amado, que a oração, ela não tem limite. João 14,13 diz assim: tudo quanto pedires ao meu Pai, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 16,23: e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele o há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Às vezes nós pedimos para outras pessoas em nome de Jesus. Como assim, pastor? Vamos a outra pessoa e dizer: olha, irmão, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda, vamos orar comigo, sabe? Vamos até a casa da irmã fulano de tal, do irmão fulano de tal, vamos fazer uma campanha em nome de Jesus. Eu creio que eu vou, sabe, conseguir a minha vitória. Fazemos errado, não que não possa ser feito isso. Primeiro você vai em nome de Jesus ao Pai e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode ouvir a minha oração, e a sua oração com certeza será ouvida pelo Senhor. Amém? Segundo, Ezequias tinha um argumento, uma vida sincera diante de Deus. Isaías 38,3 diz assim: e disse: ah, Senhor, eu peço-te que lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Olha o que ele fala. Ele fala uma verdade que ele praticava. Ele diz: Senhor, lembra-te que eu sempre andei na tua presença em verdade, não em falsidade, não com hipocrisia, mas eu andei na tua presença em verdade, e eu sempre pratiquei esta verdade com o coração perfeito. O primeiro argumento que ele usa na sua oração, amado, é: andei diante de ti em verdade. Tem muito crente de mentira. Tem cara de crente, é família de crente, pensa como crente, mas age como pessoas do mundo. Isso não é andar em verdade. Amém? Isso não é andar em verdade. Com coração perfeito significa que esse homem tinha um compromisso com Deus e ele era sincero. Sabe, meu irmão, uma coisa que nos encanta numa pessoa quando é amiga, não é o que ela tem no bolso, o que ela pode te oferecer, mas é a sinceridade da amizade dela contigo, não é verdade? Ela pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas a amizade que tem contigo é algo sincero. Isso é o que nos encanta. Você pode não ser perfeito em todas as coisas, mas uma coisa que Deus requer de mim e de você é que nós sejamos sinceros, andamos em verdade com Ele. Sabe, Deus não tem prazer em ouvir a oração de um homem hipócrita, que só serve a Deus por aparência, que só serve a Deus porque o marido é crente, porque os pais é crente, porque o patrão é crente, ele quer fazer a média. Ele serve a Deus porque ele ama servir ao Senhor, ele ama estar na casa do Senhor, e ele coloca a obra de Deus em primeiras coisas de tantas outras. Ele prioriza o que é de Deus. E o seu favor, o favor de Deus, amado, é para aqueles que andam na verdade, que o amam de todo o coração. Amar a Deus é se dispor, amar a Deus é servir. Amém? Nós, quando amamos a Deus, nós servimos. Enquanto todos dizem: não, eu vou ver se dá tempo, eu acho que possivelmente eu consiga ir ou fazer, o que ama a Deus diz assim: conte comigo, eu dou um jeito, conte comigo. Isso é amar. Amém? Amar um filho é quando você estende a mão, independente se você pode ou não, mas você sabe da necessidade dele, você estende e diz assim: olha, todos viraram as costas para você, mas eu estou contigo. Assim é Deus. Nós precisamos, amado, deixar para trás, sabe, abdicar de uma série de situações para servir a Deus e amar a Ele realmente como deve ser amado.
deixar que qualquer outra coisa fique no lugar de Deus. E Ezequias, ele sabia disso. É por isso que ele fala com Deus. Eu acredito, amado, que Deus usou Isaías para falar isso, não para testar Ezequias, que Deus não precisa nos testar, mas Deus precisa testar a nossa fé. Sabe, Deus não precisa dizer assim, eu vou fazer isso aqui para ver qual é a resposta dele, porque a Bíblia diz que Ele é onisciente. Antes mesmo que venhamos pensar ou agir, Ele já sabe o que vai acontecer, mas Ele quer mostrar para nós quem somos. É tanto que quando ele ora e fala com Deus, o Senhor manda Isaías voltar. Isaías estava descendo a escada no palácio. Deus diz assim, volta para trás e diz ao meu servo que eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração, e vou acrescentar mais 15 anos para ele. Sabe, amado, se queremos obter o favor de Deus, precisamos andar em sinceridade. Romanos 4:8 diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. No meio de uma geração corrompida e perversa, precisamos ser diferentes. Escuta o que o Espírito Santo te diz nesta noite. Não queira andar no movimento do mundo, não queira andar como o mundo anda. Mas eu vi na igreja A, B ou C, lá pode fazer isso, o pastor de lá é bacana, ele é liberal, é isso, é aquilo. Muito cuidado com isso. O Ricardinho postou algo no Facebook, eu achei bastante interessante. Hoje em dia tudo é gospel, é funk gospel, é samba gospel, é balada gospel, logo logo terá inferno gospel. É verdade? A pessoa coloca o nome gospel na frente para dizer assim, se é gospel, pode. Imagine, amado, uma letra de funk gospel. Só Jesus na causa. Não tem como, porque a própria pegada do som já faz você dançar. E se dança funk igual dança valsa, e as cachorras não. Agora você pode, né, trocar a letra. As diaconisas qual que vai ser a dança? Sensual. Aí diz que é gospel. Nós temos que tomar cuidado, amado. Sabe por quê? Filipenses diz assim, volte de novo, Filipenses 2:15. Vamos ler tudo junto? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, como uma estrela no mundo. Sabe? É assim que Deus quer que você faça. E os nossos jovens hoje, adolescentes, têm que tomar cuidado com isso, porque eles querem trazer o mundo para dentro da igreja. Sabe? Não, pastor, é tudo gospel. A gente pega, tira a letra e só coloca, sabe, a música, mas com a letra diferente. Hoje em dia nem tanto, mas eu sou de uma época que as pessoas faziam como se fosse uma versão de uma música internacional. Vários cantores pegavam a música internacional, colocavam uma letra brasileira, mas quando você ouvia a música, você já sabia que era internacional. Você quase não prestava atenção na letra nacional, porque a primeira impressão é a que fica. Amém? Imagina o povo de Deus, eles são extremos em todas as coisas. Na igreja você fala assim, olha, não é pecado você usar calça. A irmã vem com uma calça que ela é tão esticada no corpo que dá para ver até as varizes. Não é? Ela disse, não, na minha igreja não é pecado. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar em moderação. Ezequias era um homem que andava em moderação. É por isso que ele confronta a Deus dizendo, Senhor, por que eu tenho que ir embora agora? Eu quero viver um pouco mais. Eu tenho dado em sinceridade contigo. Terceiro, Ezequias tinha como argumento
uma vida de obediência ao Senhor. Isaías 38:3, a parte B do versículo, diz assim: e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ele disse: eu faço, tudo que eu fiz até agora, eu fiz o que era reto diante de ti, Senhor. Mas tudo bem, estou triste, estou chateado, que seja feita a tua vontade. Com sinceridade. O segundo motivo, amado, é que ele apresenta para convencer a Deus, é esse: fiz, faço e sempre farei o que é reto diante de ti. Quando nós somos retos diante do Senhor em todos os aspectos, nós priorizamos aquilo que é de Deus, amado, Deus sempre vai nos honrar e mudar a nossa história, por mais difícil que ela seja. Isso quer dizer que este homem, ele obedecia ao Senhor, sabe? Ele andava pela sua palavra. Muitas vezes nós queremos viver, sabe, segundo ao que é bom aos nossos olhos, aquilo que nos apraz, aquilo que realmente nos traz prazer. Deus, ele tem aliança com aqueles que fazem o que é reto aos olhos dele, não ao nosso. Amém? Sabe quando você está de regime e de repente alguém te oferece um bolo recheado? Aí você tem uma prioridade, que é emagrecer, não é? Aí você diz assim: nossa, que delícia esse bolo, mas eu tenho um objetivo, eu quero emagrecer, eu não vou comer. Aí você fica naquela guerra: como não como, é só um pedacinho, ninguém está vendo. Aí você prioriza: não, eu tenho uma meta, eu tenho uma prioridade, sabe? Tem uma prioridade, eu vou fazer isso, eu vou cumprir. Assim é com Deus. O pecado chega, sabe? A adversidade chega, e nós temos a prioridade de dizer sim ou não. Amém? Isso é ser reto diante de Deus. Conhecer, sabe o que é reto diante do Senhor? Através do que a Bíblia diz. Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Deus aceita mais, sabe, o sacrifício de obedecer do que o sacrifício de touros, como faziam antigamente. Salmo 106, versículo 3 diz assim: bem-aventurado os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Ser justo. A Bíblia diz assim que o céu, que o reino de Deus é do justo. Tem crente que é tão injusto, tão trapaceiro, tão trambiqueiro. Ele não pode ser chamado de justo, porque se chamar de justo é uma blasfêmia. Quarto, Ezequias buscou a Deus com intensidade e expôs as suas emoções. Isaías 38:3, versículo 6 diz assim: e chorou Ezequias muitíssimo. Ele poderia dizer, como alguns crentes que eu conheço: Deus, deixa você. Agora, né, o Senhor não precisa mais de mim mesmo, agora o Senhor quer me matar. O que adiantou esses anos todos te servindo, na igreja, no templo? Agora que eu gostaria de viver um pouco mais, o Senhor está me abandonando. Ele chora, amado, porque ele sente a dor da morte, porque ele sabia que a ordem vem de alguém que não tem como discutir, mas ele expõe os teus sentimentos, sabe? Ele expõe isso com intensidade, ele expõe as suas emoções, ele diz: olha, Senhor, o que eu estou sentindo é isso. E é o que nós temos que aprender a fazer. Mesmo que na hora que você for orar, a sua oração seja uma oração de revolta, de angústia, de tristeza, você precisa colocar para fora. Talvez você diga: não, pastor, mas o Senhor sempre ensina que Deus sabe todas as coisas, sabe? Mas tem coisa que Deus precisa ouvir da nossa boca. Tem coisas que Ele não vai ouvir e não vai entrar no coração de Deus, mas Ele quer que você fale, porque Ele quer arrancar do teu coração esta raiz de amargura. Precisamos ser sinceros com Deus. O versículo 3, amado, termina dizendo que Ezequias chorou muito. Embora ele fosse um rei, ele não reteve as suas lágrimas, e não foi por isso que ele deixou de se humilhar. Isaías 38:5 diz assim: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Isaías falou: não é possível que eu vim até aqui falar para o rei, não é ninguém, sabe, não é qualquer Zé Ruela, é o rei. Eu vim até aqui dizer que
E dizer que vai acrescentar mais 15 anos? Talvez se fosse hoje em dia você diria: que palhaçada é essa, Deus? Mas Isaías, ele ficou por um momento angustiado, porque ele sabe que o profeta é sujeito ao Espírito. Ele disse: se é o Senhor mesmo, depois você continua lendo na tua casa, se é o Senhor mesmo, então que a minha sombra volte sozinha pela escadaria. Aí eu vou entender que é o Senhor. E quando ele acaba de falar, sabe, enquanto ele estava ali falando com o Senhor, a sombra dele volta e depois ela desce. Aí ele diz: eu sei que é o Senhor que ouviu a oração do teu justo, do teu servo, e mudou a história. Deus pode mudar a minha história e a sua história, se nós contarmos o nosso problema para Ele. Sabe, meu irmão, isso nos mostra o quanto Deus é comovido quando nós expomos os nossos problemas, os nossos sentimentos de maneira sincera. Há pessoas que não se envolvem sentimentalmente com Deus, querem servi-lo apenas na razão, como religiosos, e esses jamais alcançarão o milagre do Senhor. Uma coisa é chorar, outra coisa é chorar diante de Deus. Como assim, pastor? Uma coisa é você chorar diante do problema, outra coisa é você chorar diante de Deus, falando do teu problema. Amém? Há pessoas que choram porque estão sofrendo, mas isso não é suficiente para atrair a bênção. Pelo contrário, nós precisamos aprender a chorar diante do Senhor, com o joelho no chão, com a cara no pó, dizer: Deus, eu estou aqui, eu não aceito mais a situação, eu quero que o Senhor, sabe, em nome de Jesus, venha mudar a minha história. Talvez você não seja a pessoa reta como foi o rei, mas você diz: eu não fui reto até aqui, eu sempre fui um cara de pau, eu sempre fui um quase desviado, eu sempre fui uma pessoa hipócrita. Como foi, amado? A oração de Manassés. Eu sempre fiz aquilo que era errado, eu sabia o que era certo, mas eu preferi fazer o errado. Deus quer ouvir a tua sinceridade, para que Ele possa mudar a sua história. Tem gente que diz assim: nossa, se para ser reto eu preciso alcançar a minha bênção, então eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Quem sou eu para falar com Deus? O que Deus está te dizendo nesta noite é que Ele ouve tanto o justo como o injusto, porque enquanto vida você tiver, há transformação para a tua casa. Você só precisa se colocar diante dele, mudar essa história. Precisamos aprender a chorar diante do Senhor, sabe? Nos humilhar diante dele, buscar intensamente em oração. Jó capítulo 5, versículo 11 diz assim: para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Busca o Senhor, meu amado, com intensidade. Busca o Senhor de todo o teu coração. E não tenha medo, sabe, de sofrer, não. Não tenha medo de ficar, sabe, angustiado e achar que você só vai chorar e nada vai acontecer, que Deus não vai te ouvir. Essa é uma mentira do diabo. Deus está te ouvindo, sim. Feche os teus olhos, obrigado.